Como é permitido esse massacre de inocentes pelo mundo espiritual? É planejado? É inacreditável que um ser humano possa ser tão ruim. Ela está falando de certo esse massacre na guerra, né? Que muitos inocentes estão, assim, desencarnando. Com você. Não é a primeira vez que massacres de inocentes acontecem na história da humanidade. Massacres sempre aconteceram, desde a época antiga, no período da estruturação da civilização, nos períodos dos grandes imperadores, das grandes guerras. Quanta perversidade foi cometida durante o período da escravização no Brasil. Quantas exclusões sociais continuam acontecendo até os dias de hoje. Então, nós temos a história da Terra, uma história marcada por muitas páginas profundamente manchadas de sangue. Não estou minimizando o incidente, mas estou querendo detalhar o fato de que esse episódio não é um episódio isolado. A nossa humanidade, ela tem características bestiais, de crueldade, de maldade, de realizar a coisificação do ser humano e, por isso, as pessoas matam sem a menor misericórdia. Então, nossos traços de psicopatia, eles estão presentes na nossa própria história. Então, quando a gente pergunta isso, a gente tem que perguntar não só um episódio acontecido dentro de Israel, quando, sei lá, aconteceu o massacre, ou o episódio acontecido em Gaza, quando Israel bombardeou Gaza. Nenhum e nem o outro, mas a história da humanidade manchada de sangue. O que nós sabemos sobre isso é que a lei de Deus, ela possui instrumentos naturais que não precisam que ninguém levante o braço vingador para exercer o processo de cumprimento da lei. O que eu quero dizer com isso? Que não é razoável que a gente diga assim, mas o cara que está morrendo hoje porque ele matou os outros antes. Sim, mas agora teve um cara que matou ele, vai entrar num círculo vicioso, vai acabar nunca. Por quê? Porque a lei de Deus, ela não precisa de ninguém para se executar. Ela tem as doenças, os acidentes, as deformações congênitas. Não é, mas não é mesmo necessário que ninguém se levante para provocar os atos que nos escandalizam quando a gente vê determinadas dores na nossa humanidade. Agora, embora esse escândalo aconteça de maneira natural, tem vezes que as pessoas se levantam e acabam executando a lei sem que isso seja preciso. Quando isso acontece, ai daquele por quem o escândalo vem. É necessário que determinadas coisas aconteçam, mas ai daquele por quem o escândalo vier, porque a lei tem suas próprias formas de se cumprir. Mas, voltando para a discussão doutrinária, quando a gente observa um evento desse tipo, chamado desencarne coletivo de pessoas, é muito comum as pessoas acharem que todo mundo que está ali está inserido numa mesma realidade espiritual. Isso não é verdade. Não é porque desencarnou várias pessoas no mesmo episódio que a história espiritual desses espíritos é a mesma, mas não é mesmo. Existem 4 situações que podem justificar uma desencarnação num incidente dessa natureza. Primeiro tipo de situação é aquela que diz respeito ao fenômeno provacional. Vou colocar aqui a situação. Eu tenho uma comunidade que vive numa região no meio da mata, muito simples, as pessoas estão aprendendo a como é que planta, como é que colhe. São espíritos no início do seu processo evolutivo. Eles nem têm uma história no passado assim muito dolorosa. Nem tem. É uma situação... Estão começando a existência deles ali. Ocorreu um incêndio na floresta. Não vou nem dizer que o incêndio foi provocado. Aconteceu um incêndio, pegou fogo lá. Caiu um raio, pegou fogo numa árvore, estava muito seco, aí o fogo se espalhou
E tinha uma pessoa que morava nessa comunidade que estava na mata. Foi caçar e o fogo cercou essa pessoa, ela morreu queimada na mata. Ou melhor, o fogo se alastrou, pegou uma família dentro da mata e matou. Todo mundo morreu queimado. Aí, morreu queimado. Isso deve ser da fogueira da Inquisição. Não necessariamente. Esses caras estão ali nesse processo de sofrimento por uma situação provacional, ou seja, não tem um ascendente, do ponto de vista espiritual. É uma circunstância material. Por quê? São espíritos em começo de evolução, suas histórias ainda estão se fazendo, eles não têm uma história kármica, então desencarnar nessas condições não tem obrigatoriamente um vínculo com a encarnação anterior. Essas entidades podem estar passando por isso por um processo provacional. Essa é a primeira situação, são 4, essa é a primeira. No caso específico das entidades que estão envolvidas nessa história, como eles não são em crianças espirituais, a chance de ser provacional é pequena. Então, vai ficar as outras 3. Situação número 2. Os espíritos desencarnariam nessa idade, independente da causa. Então, essa pessoa desencarnaria independente da causa que tivesse. Vai desencarnar com 25 anos. Pode ser uma Covid, um acidente de trânsito, uma overdose, uma gripe, uma inflamação que deu, uma pessoa que caiu no buraco, que tinha uma tampa tirada do bueiro, ela caiu e se quebrou, pode dar um câncer, mas esse período da desencarnação que vai acontecer. Aí na frente dela passa uma história desse tipo, ela é aproveitada e a pessoa desencarna por uma mão cruel. Mas essa mão não necessariamente seria a mão que iria acontecer, mas ela desencarnaria nesse período. Situação número 2, é um processo expiatório em que ela desencarna não é por conta do prazo, mas é pela natureza da prova. Então, digamos, fulano tem uma história muito complicada com o pulmão, história do passado, de outra existência, o pulmão dela vem um pulmão hoje problemático e ela vai desencarnar aos 60 anos, mas o pulmão é o mais importante. Só que a Covid atravessou a frente dela, ela tinha 25 anos, ela vai com 25, mas ela não deveria ir com 60? Pois é, mas a causa pulmonar acabou arrastando o indivíduo antes do tempo, porque ela veio com um pulmão frágil. No caso aqui específico, ela está desencarnando pela ação de alguém. Ninguém reencarna para ser assassinado, porque senão alguém teria que reencarnar para matar, o que não faz sentido. Então, esse indivíduo, ele certamente poderia passar por algum tipo de experiência parecida, que não necessariamente iria precisar da mão de alguém para agir, mas era uma história que poderia se dar, a pessoa ter um problema de queimadura, né? Houve pessoas que foram queimadas vivas, e aí as pessoas foram presas e tocaram fogo nelas, vivas. Então, essas pessoas poderiam ter um acidente, não precisaria ser queimado por ninguém, foram queimadas por uma decisão de alguém, mas não era preciso que fosse queimado pela mão de alguém. O outro, por exemplo, foi degolado. Se foi degolado, criança, não precisaria ser degolado. Desencarnaria como bebê, não precisaria desencarnar degolado, mas desencarnaria nesse período, por uma causa ou outra, uma doença que poderia ter, uma má formação congênita, algo do tipo. E a quarta causa, já falei de 3, que seria uma prova, que é o caso daquela comunidade primitiva. Segundo, uma expiação pelo tempo para desencarnar, uma expiação pelo tipo de prova para desencarnar, e agora o quarto, uma missão. Um espírito que diz, eu sei que vai ter e eu quero estar lá, porque eu quero ajudar as pessoas. Para que não haja ódio, para que não haja desespero, para ajudar as pessoas a que elas consigam viver essa história e eu possa contribuir para a pacificação.
Então, existem muitos espíritos que eles se apresentam em determinadas situações de catástrofes, sabem que o vulcão vai entrar em erupção, sabem que aquela enchente vai destruir tudo, mas ele quer estar junto com os seus para atravessar com eles e acerenar-lhes os corações. E nas situações gravíssimas como essa que tivemos, a gente pode ter alguém que no meio desse conflito se insere para dizer, não, gente, calma, vamos ter calma. Não vamos odiar para que a gente não crie vínculos. Então, existem essas circunstâncias que a lei de causa e efeito nos oferece. Mas é muito importante observar que o planejamento espiritual ele não é uma linha só, ele é uma teia. E na hora que as pessoas balançam essa teia, a gente pega caminhos que não são os principais, caminhos alternativos, secundários, terciários. De repente, ninguém estava programado para desencarnar nesse período. Mas a perturbação da teia faz com que experiências que não eram necessárias de acontecer, mas que estão armazenadas pelos milênios de crueldade que a humanidade tem, acaba eclodindo da nossa história determinadas vivências que não seria preciso, nem precisaria. Mas a maldade humana, a crueldade acaba fazendo com que essas experiências aconteçam. No fundo, todas essas coisas concorrem para que nós descobramos o nível de bestialidade que existe na criatura humana. E o Livro dos Espíritos, no seu parágrafo final, nos diz assim: jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais estimularam o assassínio ou a violência. Se existe violência, se existe assassínio, não pode ser o bem. Não pode ser os bons espíritos. E manda um recado para nós depois. Jamais estimularam o ódio dos partidos. Não defendamos nenhum dos lados. Defendamos a paz. Esse é o propósito nosso. Olhar todos os envolvidos nessa trama, inclusive nós, como almas em processo de teste para verificar se o ódio contamina os nossos corações. Não deixemos com que o ódio nos contamine. E não tomemos partido dizendo quem está certo e quem está errado. Quem está certo é o amor. E isso demonstra que a humanidade ainda vai passar por muitas dores, que certamente isso não vai ser resolvido numa semana nem em duas. É muito provável que a gente viva páginas bastante dolorosas na história. Talvez o nosso grande testemunho tenha chegado. Então, a gente vai ter momentos agora de testar se os nossos corações verdadeiramente amam. Nós não dizemos que nós somos uma nação que ama, então vamos provar que nós amamos sem nos contaminarmos de elegermos um lado para ser o certo e um lado para ser o errado. Eu queria até pegar um gancho nisso que você estava falando, e aí me ocorreu que Jesus veio justamente num tempo para mostrar o que nós precisaríamos fazer desde aquele tempo para desmontar até hoje, o modo de viver para poder reverter toda essa situação. E aí, você falando aí, a gente vai vendo o quanto que a gente ainda está distante, né? Porque você tocou num ponto também, talvez esse seja o grande testemunho do planeta, de todos nós. O testemunho, um momento de testemunho. Eu me lembrava também. As pessoas estão se posicionando como se fosse time de futebol, sabe? Eu torço pelo lado A, eu torço pelo... Cara, estão falando de vida, não é de jogo de bola entrando em rede, de gol. É vida, é gente, é mãe, é sangue, é morte, é história de pessoas. Então são dores, né, Jorge? Eu me recordo quando eu li O Nosso Lar pela primeira vez e vendo a preocupação da espiritualidade com a Segunda Guerra Mundial. Sim. E até o André Luiz se assusta com tudo aquilo, né? Aí depois você vai para o cinema, você vê aquilo assim, você vê uma forma, né, e a preocupação da espiritualidade.
e o nosso comportamento diante de tudo isso, né? Porque quando você menos espera, você está odiando um ou outro. Você entra na frequência, não é? Ao passo que a gente poderia estar orando para todo mundo, né? Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que vai piorar bastante.